mais importante para o desenvolvimento da sociedade. Pensando nisso, o professor Paiva está aqui hoje, veio falar sobre o livro que estimula aí atividades para desenvolver, né, a capacidade de solucionar também problemas. Pois é, explica pra gente, professor Paiva, como é que é esse livro? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia. Bom dia. Sobre essa nova invenção, sobre esse livro maravilhoso aqui. Qual é o objetivo dele? Explica pra gente. Bom dia, Marília. Bom dia para todos os seus telespectadores, nossos amigos, né, que estão acompanhando o Manhã da Gente. A gente acompanha em casa, não somos telespectadores assíduos. E esse é o meu 12º livro, né? Então, assim, a gente tem a honra de contribuir para a educação de jovens, de adultos, né? Eu acredito que, inclusive, esse ano estou fazendo aí 40 anos de atividade como professor. É mesmo? Eu comecei na adolescência, né? Comecei aí com 16, 17 anos dando aulas particulares de matemática e este ano estou comemorando 40 anos de docência, né? E aí uma trajetória na antiga escola técnica, agora estou no IFPB, nas faculdades Asper, né? No Colégio Objetivo Padrão. Então tem uma trajetória interessante e eu gosto de contribuir porque eu acho que é assim, Marília, o maior patrimônio que um pai e uma mãe pode deixar para um filho é conhecimento. Conhecimento, é porque verdade. um relógio, um celular, um carro pode ser roubado, mas conhecimento não. E me preocupa muito, o Brasil ocupa nos testes internacionais, tem um teste chamado PISA, que é feito a cada 2 anos. O último foi feito em 2018, por causa da pandemia não houve em 2020, estão devendo. Mas o Brasil fica sempre na rabeira, são 80 países e a gente fica mais ou menos na posição 60, né? Então, países mais pobres que o Brasil têm uma condição melhor, uma educação melhor. É verdade. E essa é uma preocupação porque as nossas crianças, elas estão, e principalmente nesse contexto de pandemia, com a formação deficiente, né? Estão com a formação prejudicada. E isso a gente precisa buscar soluções, né? Não sei se você deve acompanhar, mas a gente acompanha nos processos de seleção. As empresas estão procurando basicamente 2 coisas e uma delas é a mais importante. A primeira seria as habilidades socioemocionais, né? Saber se relacionar, trabalhar em grupo e tal. E o outro é a capacidade de resolver problema. Então a gente tem trabalhado, este é na área de lógica de programação, nessa linha de raciocínio lógico. Nós temos trabalhado vários livros. O primeiro que nós lançamos foi em 2004, né? Tivemos a apostila lá na Escola Técnica do curso de processamento de dados. E aí a gente vem fazendo esse trabalho. Esse ano eu fiz uma derivação do trabalho para este livro aqui, que é lançado pela editora Ciência Moderna. Sim. Né? Que inclusive você pode ter mais detalhes do nosso telespectador pelo Quem site. Quem quiser comprar o livro? www.lcm-livrariacienciamoderna.com.br. Certo. Tá, www.lcm.com.br. Então lá você vai ter os lançamentos, esse livro está em lançamento, pode ser no formato de e-book e no formato tradicional, para quem gosta de ter na mão e tal. Com certeza. Então aqui nós buscamos fazer o quê? Veja bem, essa habilidade de resolução de problemas, ela está sendo enaltecida na própria Base Nacional Comum Curricular. O governo federal concluiu, depois de vários anos, uma base que diz o que é que as escolas devem ensinar. Certo. Então, em matemática, Marília, foi muito enaltecida essa questão da resolução de problemas. Certo. E nós queremos, com esse material, continuar trabalhando a parte de lógica de programação, de introdução à programação, tradicional para cursos técnicos, cursos superiores, né? E quem quer aprender a programar. Mas também nós fizemos toda uma programação voltada para a questão de pensamento computacional. Vocês pensam, que danado é isso? A ideia é o seguinte, é que nós queremos fortalecer essa capacidade de resolver problemas. Então, na BNCC, eles listam habilidades, competências que devem ser aprendidas pelos alunos. Então, uma delas começa a ideia de algoritmo. Por exemplo, será que você usa algum algoritmo lá na sua casa? Aí você diz, professor, que danado é isso, né? Bem, algoritmo, por exemplo, você vê que nas redes sociais a questão do alcance tem um algoritmo, né? Isso. E vou dar um exemplo. Uma receita, você gosta de cozinhar, né? Lá para Caio, para João, para Felipe e tal. Então você de vez em quando vai para a cozinha. Você quando pega uma receita de Dona Urbana, você está seguindo um algoritmo. Pote tanto disso, tantas gramas daquilo, né? Mexa, leva ao forno. Isso é uma sequência de passos para resolver um problema que é fazer o prato. Certo. Tá certo? Então, por exemplo, quando a gente vai resolver um problema da raiz quadrada,
Certo. João está estudando lá, tal, então tem que aprender a extrair as raízes. Certo. Então, calcular os componentes, etc, extrair A, B e C, aplica para calcular o determinante, etc. Aquelas fórmulas que a gente aprendeu quando estudou lá no nosso tempo, era primeiro grau, né? Pois é, hoje em dia é tudo diferente, É, né? fundamental. Fundamental 1 e 2. Então aprende isso aí mais ou menos no 8º, 9º ano do fundamental 2. Aí o que acontece? É um roteiro. Esse roteiro visa resolver um problema. Então nesse livro a gente tem procurado estabelecer todo um planejamento pedagógico para o ensino de raciocínio computacional ou pensamento computacional, que é uma das premissas da BNCC para ajudar a resolver essa falta de capacidade do estudante brasileiro de resolver problemas. Então isso, inclusive, eu tenho, quando eu comecei a trabalhar na escola técnica, professor mais novo da escola técnica na época, no primeiro concurso, e aí eu tinha um chefe, Paulo de Tarso Costa Henriques, irmão do seu apresentador aqui, e aí ele dizia assim, não me traga problema, traga solução. Sim, E isso eu guardei comigo e eu repasso isso para os meus alunos, para quem trabalha comigo. Eu digo, olha, eu não quero problema, resolva. Traga para mim, ó, o problema era esse, eu resolvi assim, assim, assim e tal. Exatamente. Podemos fazer de vários lados. Então, as empresas estão valorizando muito isso. E a gente tem procurado fazer essa contribuição. E associado ao livro, nós temos também, Maria, um kit, Sim, que é o kit Pense Computacional, certo. certo? Esse design aqui é do Sérgio Sombra, Certo. um amigo, Ah, e o maior demais. design do estado da Paraíba, um dos Sim, maiores do sim. Brasil, premiado, né? E aí a gente está colocando aqui um robô. Sim. Por exemplo, já pensou em programar um robô? Eu não, Eita, eu e agora, sei né? não. Hã? Será que eu Mas conseguia veja bem, programar isso um aqui, robô, rapaz? de forma didática... Será? Mas pode, veja bem. Vamos lá. Isso aqui é uma forma didática, isso é uma linha, né, de ensino chamada computação desplugada. Sim, Professor, o que é que tem a ver essa tal de computação desplugada? É que eu não preciso ter o computador para poder ensinar. certo. Aí faria como? Não, por exemplo, tá aqui o meu robô. Eu Certo. posso pegar uma pista com tactel, tá sim. certo? E botar esse robô lá. Vamos supor Certo, que eu pego esse bora robô lá. aqui, vamos supor que ele Vamos tá ver. aqui. Certo. Uma posição 1. Certo, e aí? Vamos supor que ele aceite comando de voz. Ah, Então a gente vai estabelecer uma linguagem para programar o robô. sim. Por exemplo, se você disser frente, ele vai para frente. Frente. É. Tá certo? Então você está comandando o robô. Veja bem, então assim, Exatamente. depois a gente pode derivar para quê? Para o uso de entendi. kits de robótica. Entendi. Lá na frente, quando o menino aprendeu o que é um algoritmo, o que é uma instrução, tá certo? Por exemplo, você quer que ele ande mais uma? Mais uma. Frente, vai. Vamos, mais pra frente. Frente, você frente, mais para frente, não, frente, né? Frente. Ele certo. vai lá, tá certo? Ah, entendi. Então você vai estabelecer uma linguagem que vai conter comandos e esses comandos vão fazer com que ele realize tarefas. Aí veja bem, entendi. daqui lá na frente a gente pode passar a usar o computador. E isso você pode brincar com o Caio. Aham. Em casa, você, Felipe, E um tá estímulo certo? também, Um né? estímulo, e a criança É, vai um aprender. estímulo. Então, veja bem, então eu posso pegar esse bichinho aqui e dizer, por exemplo, se eu quiser que ele chegue para pegar aquela peça ali, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que andar que seguir quantas mais casas duas para frente? casinhas pra frente. Duas para frente, então diga, Exato. frente e frente. e frente. E agora, Agora, veja bem, eu tenho que introduzir um novo comando. Ele tem que fazer o quê? vira à direita. Vira à direita. Então você disse vire à direita, ele virou e ele vai para frente. Mande mais um de para frente. novo. E ele vai pra frente. Frente. Ah, Agora vamos ter um outro comando. Pegue. Aí Manda ele vai, pegar. pega. Pegue. Ele Aí- pega. Vamos supor aqui, ó. Bota em cima. Você quer voltar o ponto para cá. O que é que você vai fazer? Vira. Vire. Ele virou. Você vai mandar o quê? Frente. Você vai mandar girar de Esquerda. novo, né? Vira à esquerda, né? E frente. E assim Veja volta. que eu posso dizer frente 3, não posso? Aham. Ele volta para a posição aqui e você pode mandar o quê? Girar Girar. para ele voltar para cá. Muito Então, bem. veja bem, isso aqui de forma simples, de forma barata, você pode levar para as várias escolas públicas, escola na Aham. periferia que não tem laboratório de informática, Sim. que tem dificuldade de adquirir, de manter. Então, com Aham. isso, você pode, em cada sala de aula, ter um kit desse e as crianças interagir, brincar. Então, você vai formalizar. Então, por exemplo, se Uhum. eu quiser chegar no final, ele precisa andar quantas casas para frente? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Frente 5. E assim Então a vai. criança começa a aprender como estabelecer uma lógica para resolver o problema de movimentar o robô e fazer ações. Aham. Outro kit interessante aqui, Maria, tá aqui, ó. Sim, O nosso essa- computador é o Compimate. Sim.
Professor, como é que funciona isso? Veja bem. Computador, ele tem uma unidade de entrada, Sim. uma unidade de saída, e aqui ele tem um processador. Certo. Esse processador, ele vai fazer operações básicas. Não sei se você já parou para pensar, mas o computador, ele trabalha com adição, subtração. A multiplicação, ele faz fazendo várias adições. Certo. Por exemplo, 2 vezes 3 é somar 2 3 vezes. Certo. 2 mais 2 mais 2. Certo. A divisão, 8 dividido por 2, é subtrair 2 4 vezes. E aí, veja bem, então eu vou ensinar. Aí, veja bem, lá na BNCC, eu vou ensinar a criança a fazer a noção de adição, Certo. de subtração, de multiplicação. Tá certo? E essas coisas eu vou usar o computador. Então eu vou pegar. Quem quer ser aqui um aluno? Quem quer ser aqui a unidade lógica e aritmética? Vai fazer as contas? Eu. Pra cá. Aí já vai. Quem quer ser aqui a unidade de controle, que é quem gerencia? Eu. Certo. Quem quer ser o usuário? Eu. Por exemplo, vamos fazer um programinha para adicionar. Escolha um número aqui, qualquer. Deixa eu pegar Puxe um aí. Bora lá. Pegar isso. Você escolheu o número 8. Certo. Número Veja 8. bem, para eu somar 2 números, eu preciso ter o primeiro número. Certo. Introduz aqui no computador. Aí eu coloco aonde? Embaixo. Sim. Então a criança está aqui. Ela Certo. pegou 8. Qual é a operação que você quer fazer? Adição, né? Escolha outro, de 2 números. Peguei 2. Certo? 7. Aí veja bem, 7. Aí vai e coloca de me novo. dá de novo. Então eu tenho que ler, aí eu já comecei a estabelecer um algoritmo, que é o Certo. quê? Somar 2 números. A criança que está aqui atrás fazendo a ULA, Certo. fazendo as vezes do computador, ele vai ter que saber fazer 8 mais 7. Ele vai ter que saber a 15, tabuada aí de adição. Aí, Então eles confabulam aqui. Isso nós estamos falando de criança de 6, 7, 8 anos. Tá certo? Certo. Então ela está aqui, 8, 7, 15. Aí ela vai achar que é a solução. Então ela vai ter que devolver para a Marília o resultado que é dessa operação aqui. Então pela unidade de Aí saída vem e faz a devolução. e apresenta o resultado e Marília tem um resultado que é 15. Então isso eu estou ensinando como é que o computador está estruturado, que ele tem uma memória, que ele tem uma unidade que calcula, Certo. que ele tem dispositivo de entrada, dispositivo de saída, que ele tem uma sequência de passos para fazer o quê? Para fazer o quê? Para poder realizar uma operação. Muito bom. Tá ok? Parece que tem um intervalo agora, né? Estimula um pouquinho, não é isso? Estimula a criança. Estimula a raciocinar, a estimula pensar. o raciocínio. Não fica a criança o tempo todo em computador, né? Não que o computador também utiliza, sim, em alguns Inclusive, momentos. a família interage. Interage também. Essas Porque coisas- assim, antigamente a gente tinha as brincadeiras, né, gente? Nossas brincadeiras de criança que eram totalmente diferentes das de hoje. Hoje em dia as pessoas não brincam como a gente brincava antigamente. Não é isso, pai? Sim. Hoje em dia as crianças ficam muito no computador o tempo todo, presos, jogando 24 Não horas. interage, né, Marília? Não interage, não brinca, não sabe o que é uma brincadeira assim, dinâmica. Né? E isso aí é muito bom para a criança começar Desenvolve. a se desenvolver. Até a gente falou sobre a praxia da fala. Isso também é importante para você, Sim. o estímulo motor da criança, Sim. né? E o raciocínio, que é muito Tem interessante. vários algoritmos que são usados no dia a dia, no ambiente de trabalho, que partem daí. Muito bom esse... Nós podemos, após o intervalo, não sei se ainda estaremos aqui, Sim, sim. mostrar outras coisas. Por exemplo, o algoritmo de busca. Você sabe pesquisar? No computador. Então, vamos pesquisar aqui. Então, no computador, usa um algoritmo desse. Certo. Tá entendendo? Então, a gente vai ensinar tudo isso. Veja, aí nós distribuímos ao longo das séries. Primeiro ano, estuda a noção de algoritmo, a noção de arquitetura de computador, isso e aquilo e tal. Depois, a ideia de algoritmo de decisão, algoritmo de repetição. Então, você começa a trabalhar. No final, esses meninos saem com a sua capacidade de raciocínio amplamente desenvolvida e eles podem ir para a área de informática ou usar a TI como uma ferramenta em qualquer área que ele for trabalhar. Muito bom, viu? Muito boa essa invenção, adorei. Muito bom mesmo, viu? Parabéns aí. Eu não tenho muito tempo, né, pra gente conversar mais, mas quem quiser, né, falar com o professor Paiva, entra no Instagram aí, e aí você Tem pode dar Severino uma dica, Paiva, né? professor Paiva. Deixa lá.
Ó, Severino Paiva, esse, né? Isso. @Severino Paiva. Dá uma entradinha aí no Instagram dele. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre esse projeto. Nosso YouTube também, Marília, tá, Professor gente? Paiva. No YouTube ensina alguma coisa? Tenho lá minhas aulas. Então ótimo, gente. Entra no YouTube também, dá uma olhadinha Inclusive, nas aulas, aí que é bem pedir, né? interessante. Quem puder ajudar e adquirir o livro e estimular o trabalho bom. e tal, né? Então isso é importante. Não se ganha dinheiro com isso, mas programação e é o pensamento computacional. Muito bom. Então isso é muito importante porque a escola mais simples pode ter acesso a trabalhar esses conceitos que são valorizados e preconizados pela BNCC, utilizando recursos simples como esse que nós estamos propondo através do livro e do kit didático Pense Computacional. Olha aí, viu? Muito bom aí para levar aí para as redes públicas, né, gente, privadas também. Temos interesse de conversar, estamos à disposição. Pois é, por favor, prefeito da cidade, o governo do estado, conversa aí com o professor Paiva, que essa ideia é super genial, viu, gente? Muito bom. Obrigada, viu? Olha só, gente, vamos um pequeno intervalo.